Que Jesus nos ampare e nos abençoe nesse trabalho de estudo, aprendizado dessa doutrina iluminativa e que nos ajuda tanto na nossa caminhada. O nosso estudo de hoje é da terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Instruição, capítulo 6. E o tema é crueldade. Kardec, nós vamos ver que ele vai avançando, cada vez mais aumentando, né, o nosso esclarecimento. Então, na questão 752, ele pergunta: pode-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então, uma coisa pode estar ligada à outra? Os espíritos vão nos dizer, vão nos esclarecer. É o instinto de destruição no que tem de pior. Porque nós sabemos que o instinto de destruição, ele tem outras características, inclusive de subsistência. Mas aqui eles nos dizem que é o que há de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, que é a da sobrevivência, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Então, com a crueldade, isto não acontece. Nós não temos condição, né, de amparar ou de ver que realmente a crueldade favoreça algo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, os espíritos aqui vêm nos dizer que a crueldade é o que há de pior na lei de destruição. Mas o que é essa crueldade? Kardec vai mas nas próximas questões, ele vai nos orientar. Mas a ciência do mundo, ela estuda profundamente essa questão. Então, nós vemos lá no século retrasado, no século passado, Freud dizendo e formando, né, a base da psicanálise e afirmando que o homem, ele é de natureza má. Freud, baseado no negativismo de Schopenhauer e mesmo de Nietzsche, ele vai se inspirar, né, e vai formular essa ideia na psicanálise de que o homem é de natureza má. Então, ele vai estudar vários comportamentos. E nós temos, dentro do estudo da psicanálise, os comportamentos, o sadismo, o masoquismo. Então, nós vemos que o sadismo é um exercício de crueldade contra o próximo. E o masoquismo é um exercício de crueldade sobre nós mesmos. Então, muitas das vezes, nós vemos, observamos, prestando mais atenção, o quanto nós somos cruéis para nós mesmos. E como é que nasce esse sentimento? Não lá no instinto, conforme nós vamos ver no ser primitivo, mas já com o homem já numa fase de raciocínio. Como vai se apresentar essa crueldade? Então, a indiferença dos nossos sentimentos, essa indiferença, a materialidade, nós sermos seres muito ligados às coisas materiais, vai desenvolver em nós esse sentimento de crueldade. E muitas das vezes nós temos esse sentimento para conosco mesmo, que é, na psicanálise, chamado de um masoquismo. Quando nós, sabendo que estamos num processo de desequilíbrio em nossa saúde e que precisamos evitar alguns alimentos e que nós fazemos uso desse alimento, é uma crueldade para conosco. Por quê? Porque nós sabemos que este alimento vai desfavorecer a nossa saúde. Vamos favorecer a enfermidade. Então, é um comportamento, conforme a psicanálise registra, de um masoquismo. Nós
sabendo de uma dor de um companheiro, ou sabendo que podemos realizar um trabalho, ficamos indiferentes a ele, é um sadismo. Então, nós vamos observando o nosso comportamento e como vencer essa indiferença, né? Lá, quando Kardec pergunta aos espíritos, mais avançado no Livro dos Espíritos, que é esse estudo que nós estamos fazendo, o que retarda, o que é o obstáculo maior, né, ao nosso avanço, ao nosso progresso. O que os espíritos respondem? O apego. O apego à nossa personalidade. O apego. Apego às coisas materiais. Então, este apego vai fazer com que nasça em nós a indiferença que vai nos levar à crueldade. E, segundo o Freud também, esse estado de crueldade, de maldade, ele está dentro de nós e pertence a nós. É como ele diz, como se nascêssemos com isto. Essa é a visão que a psicanálise, a psicologia nos dá. Porém, os espíritos, no século XIX, há mais de 150 anos, vai, através das perguntas que Kardec faz a eles, nos favorecendo com esclarecimentos que nos dá um conhecimento muito grande de nós mesmos. Nós vamos entender esse nosso lado inferior, mas eles vão nos dar ferramentas para que a gente possa superar essa inferioridade e ir progredindo e melhorando, nos conhecendo e passando ao estado melhor de superioridade. Então, vamos adiantar então no estudo do Livro dos Espíritos e na questão 753. Por que razão, é a pergunta, a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Povos primitivos nos mundos primitivos. Quem era esse povo primitivo? Nós. Ainda bastante materializados, regidos pelo instinto. Então, esses povos primitivos éramos nós, que avançamos, e nesse avanço nosso mundo passou a condição de provas e expiações. Nós agora estamos trabalhando, buscando esse aperfeiçoamento nosso, para que o mundo, a nossa Terra tão querida, o nosso planeta Terra, passe para um grau de evolução maior, que é a regeneração. Então, a pergunta é, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos no mundo primitivo? E a resposta, nos mundos primitivos, como como a gente chama, né, a matéria prepondera o espírito. Então, no mundo primitivo, o espírito é dominado pela matéria. Ele pouco tem o desenvolvimento da inteligência e do sentimento. Ele se entrega aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades, além da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam. E os que o tornam, em geral, cruéis. Então, é muito fácil, né? Porque já passamos por esse estágio e a ciência hoje, com o estudo, nos dá muitas informações. Como é que caçávamos, como é que tínhamos que nos alimentar para sobreviver. Então, nós tínhamos que ser cruéis, né? A crueldade fazia parte desse lado materializado, dos instintos ainda selvagens. Isto para que tivéssemos a sobrevivência garantida. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob um império de espíritos também imperfeitos. Então, havia os encarnados
imperfeitos e os desencarnados também imperfeitos, sem consciência quase nenhuma de espiritualidade. Era tudo passado sob, né, a junção da materialidade. Até que os povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência, que era o que se dava. Povos mais adiantados dominavam povos menos avançados e iam fazendo com que esses povos aprendessem e se preparassem para um aprendizado maior e um desenvolvimento maior. Então, nós vemos nessa segunda questão quanto Kardec já nos elevou à compreensão. Agora, na questão 704, ele vai nos dar, então, a chave. Como nós vencermos essa crueldade que ainda temos em nós. De forma ainda muito sutil, mas que precisamos trabalhar para nos livrarmos dela. Então, ele diz assim, na 754, a crueldade não derivará da carência de senso moral? Aí nós perguntamos, o que é o senso moral? Porque a crueldade não vai nascer da carência, né, da falta de senso moral. Então, o que é o senso moral? São os nossos sentimentos em relação ao bem, ao mal, ao que é justo, o que é o injusto, o que é certo ou errado, se vocês quiserem colocar assim. Então, o senso moral nada mais é que os nossos sentimentos, o que nós sentimos em relação ao que é justo, ao que é o ao que é bom, ao que não é, e ao que é certo e o que não está certo. Agora, se ele está em relação a esses sentimentos, como é que nós vamos construir sentimentos? Como é que se constrói o sentimento? Essa construção de sentimento vai passar pela consciência. Lá na questão 621, a seguinte pergunta: onde está a lei de Deus? Onde está gravada a lei de Deus? E a resposta é muito simples, na nossa consciência. Então, a construção desses sentimentos, que nós vamos fazendo essa construção, que vai nos dar o senso moral, que vai forjar o senso moral, passa, ou melhor, é trabalhada na nossa consciência. E passa também pelas razões. As emoções repetidas, essas emoções dos sentimentos repetidas, é que vai fazer a construção dos sentimentos. Então, nós vamos dar um exemplo. As nossas reuniões, nós vamos às nossas reuniões, nas casas espíritas, na nossa casa tão querida. O que nós ouvimos nessas reuniões? O que é dito nessas reuniões? O que trabalhamos nessas reuniões? Os sentimentos puros, elevados. Então, nós tratamos do perdão, da paciência, da compreensão, da justiça, da caridade, do amor. Toda reunião nós vamos ser pautados e nós vamos ter cada vez mais compreensão e a necessidade, com essa compreensão, de desenvolvermos esses sentimentos. Então, nós vamos, com esse estudo, com essa frequência nessas reuniões, desenvolvendo o nosso senso moral. Então, nós vemos aí o quanto é necessário trazermos as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, jovens, para a evangelização. Porque cada aula que eles vão compreendendo a moral de Jesus, eles vão tendo material, ferramenta para o desenvolvimento do senso moral. Os jovens também. Quando pequenininho,
a criança vai ter um acolhimento, um estudo adequado a seu desenvolvimento. Na adolescência, outra adequação. E na juventude, os jovens vão refletir os assuntos mais aprofundados. De todos esses sentimentos que vão, com a continuidade, gerando emoções positivas. Mas se ao contrário, nós nos ligamos à internet, à televisão, a qualquer meio de comunicação, ou mesmo no papo que nós temos com conhecidos ou amigos, numa hora de lazer, num café, no almoço, no jantar, se nós praticamos nesse momento e somos levados por programas de violência, de notícias desagradáveis, de negatividade, o que nós estamos construindo de sentimentos através desse exercício? Negatividade, pessimismo, depressão. Então, não estamos desenvolvendo o senso moral. O senso moral para de desenvolver, porque ele vai ser construído, desenvolvido por esses sentimentos positivos que nós falamos ainda há pouco. Então, vejamos a nossa responsabilidade com que acessamos na internet, do que nós ouvimos, os programas que acompanhamos, as séries, os filmes, reportagens. E quando nós abrimos mesmo, né? Porque eu particularmente utilizo muito a internet para pesquisa. E quando abro, né, tá lá aquelas notícias. Passo, como se diz os jovens, passo batida. Não vejo, não acesso. Já por esse entendimento. Então, o desenvolvimento desse senso moral nos é possibilitado por tudo que há de bom. Uma boa leitura, uma boa palestra, um bom livro, um papo elevado, falando, porque, como diz o grande pensador, né? Aqueles que falam de pessoas estão se alimentando de leviandade. Aqueles que falam de coisas, de fatos, de acontecimento, filme, passeios, estão praticamente sem nenhum aproveitamento. Mas aqueles que conversam sobre ideias, conversam sobre invenções, ou sobre estudos, ou sobre um tema, essa conversa, sim, vai nos elevar, vai nos tornar sábios. Então, esse senso moral desenvolvido vai nos dar consciência moral. O que é a consciência moral? É a avaliação da conduta que nos leva a formar decisões. Então, o que vai nos passar a ser responsáveis é justamente essa conduta moral, que é a avaliação, né, da nossa conduta que nos leva a formar decisões. Quanto mais desenvolvido o nosso senso moral, mais nós vamos ter uma conduta moral. E como nós vamos desenvolver este senso? Kardec nos fala aqui no Livro dos Espíritos, através da educação. Não é educação só aquela que é de lustrar o intelectual, mas não, a do desenvolvimento dos sentimentos. Aí voltamos à necessidade de trazermos as nossas crianças, os nossos jovens, para o desenvolvimento do senso moral e da conduta moral através da evangelização. Então, nós vemos um exemplo
na Vida Escreve, que é a segunda parte do livro de Hilário Silva, e a página chama-se Página de Anália. Anália Franco foi jornalista, poetisa, professora, organizadora de várias instituições, acolhedora de crianças abandonadas, de jovens abandonadas. Ela criou institutos para profissionalizar mulheres, coisa que na época, né, século XIX, quase final do século XIX, era assim, impraticável. Criou teatros, desenvolveu literatura, era escritora. Então, Anália Franco, num período em que ela não podia trabalhar, porque ela havia ficado com problema de visão, ela então se dedica a enfermar pessoas. Então, ela vai atender uma senhora. E a senhora estava numa condição de muita aflição, de muito desespero. Ela, já espírita, pergunta à senhora: permite que eu leia uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo? De jeito nenhum, diz a senhora. De forma alguma. Traga-me água, eu quero água. E não me venha com essa conversa. Anália vai lá, pega a água. Ela prova a água e diz: água imunda, água terrível. E joga a água na Anália. Traga-me chá. Então a Anália vai com todo carinho e dedicação, apronta um chá saborosíssimo e traz para ela. E ela, quando prova o chá, diz: chá de quê? Que chá horroroso! E de novo derrama o chá na Anália. E a Anália, impassível, com toda a paciência, olha para ela com todo o carinho, ela diz: traga-me o remédio. E ela então traz o remédio. Quando a Anália vai dar o remédio para ela, ela pega da colher, bate na mão de Anália e fere a mão. E começa a chorar. E a Anália, com muito carinho, vai falando com ela, dando-lhe um amparo, um apoio, um acolhimento, que eu fico a imaginar, o acolhimento de Anália Franco, né? E vai envolvendo a senhora numa onda de carinho, de aconchego. E a mulher chora, chora, e diz para Anália: Anália, se este livro que você queria ler para mim te ensina toda essa paciência e carinho que você está tendo comigo, abre e leia. Então a Anália abre e lê para ela a lição da paciência. E ela então, quando termina, fala: Anália, você está abrindo uma casa para acolhimento de crianças, né? Então, eu vou lhe dar uma quantia para você iniciar o seu trabalho. Nós vemos no comportamento de Anália a conduta moral, já trabalhada, não se sabe quanto tempo, né, pelo senso moral. E vários exemplos nós temos assim, de agressividade e que é respondida com amor. O maior deles, nós sabemos, de crueldade, é de Jesus. Puro, bondade em pessoa, amor transbordante para todos. Não tinha pobre, não tinha diferença de etnia, não tinha diferença de sexo, mulher, homem. As crianças, aos jovens, doentes, a todos ele acolhia. Doentes mentais, obsediados, distribuiu amor por 3 anos junto àquele povo. E o que ele recebe? A maior crueldade que a humanidade já conheceu. E quando no alto da cruz ele olha para todos, vê toda aquela confusão, aquela turba exasperada, enlouquecida, maltratando ele, mais 2 companheiros ao lado,
ele olha para cima e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E é assim que devemos trabalhar junto aos nossos irmãos que demonstram crueldade. Perdão, porque eles não sabem o que fazem. Ainda não caminharam o que nós já caminhamos. E o olhar de Jesus, aquele olhar que vê em todos, né? O futuro, naquele momento mesmo, quando aquele soldado, chefe da soldadesca, pega da lança, crava ali no peito, né? Para que ele terminasse com aquela agonia, que é o soldado Longinos. Ele olha para o soldado e já vê naquele soldado, naquela agressividade, naquela crueldade, ele já vê um ser bom. E pelos relatos que nós temos da espiritualidade, através de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Longinos foi o grande imperador Dom Pedro II, que deixou para nós exemplos, assim, impressionantemente de humildade, como ele era chamado magnânimo. Então ele foi todo bondade, toda humildade, mas há 2000 anos atrás, ele ainda lidava com a crueldade grande dentro de si. Então esse olhar de Jesus é que nós devemos desenvolver para compreendermos melhor o sentido, né, de nós ajudarmos a todos que ainda estão ainda necessitados dessa nossa compreensão, porque desenvolvem tamanha crueldade. E na questão, vamos avançando, né, no nosso estudo, que é muito bom, e na questão 755, ele pergunta, Kardec pergunta, como pode dar-se no seio de civilização mais adiantada se encontrarem seres, às vezes, tão cruéis, tão selvagens? E é isso que nós falamos. É para que este ser, ao contato com pessoas e com espíritos melhores, nasça nele a vontade de se melhorar. E para esses que lidam com essa crueldade dele, é uma prova, é uma oportunidade de ajuda a esse nosso irmão ainda nessa condição de atraso. E na questão 756, a pergunta é: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada desses seres malfazejos? Ainda não é a nossa sociedade, né? É a sociedade dos homens de bem. Que é essa sociedade dos homens de bem? Quando nós, através desse desenvolvimento do senso moral, aprimorando a nossa conduta moral, fizermos o início, acelerarmos o início do mundo de regeneração, obviamente, nesse mundo, estará a maior parte desse mundo, serão homens de bem. Então, aqui, Kardec pergunta se a sociedade de homem de bem se verá dela expurgada esses seres cruéis. E a resposta: a humanidade progride. E como, né? Como nós progredimos? A nossa crueldade, há 400, 500 anos atrás, para ir para uma praça pública para ver um ser humano ser queimado, há 800 anos atrás, e até 600 anos atrás, né? Então, nós hoje achamos isso um absurdo. Hoje, a nossa crueldade, há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, há 130 anos atrás, com os nossos irmãos transformados em escravos, e achávamos aquilo natural. A lei do país assegurava tal comportamento. E muitas das vezes era a própria igreja quem mantinha isto.
Igreja Católica. Então, nós hoje não admitimos mais. Progredimos, ainda temos muita necessidade de desenvolver a nossa conduta moral, muita, mas já avançamos. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. Então, eles vão desaparecendo gradualmente. No final da codificação, o último capítulo da Gênese, Kardec, falando do mundo de transição, trata desse assunto. Então, vocês podem ir lá, capítulo 18 da Gênese, quando ele encerra a codificação, ele vai falar desse assunto. Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como ainda terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tá? Nessa compreensão do bem e do mal, eles vão desenvolvendo o sentimento, né? E o senso moral. Tens disso um exemplo, né? Sempre. Pois bem, se ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo, é a imagem das diversas existências do homem. Então, nós vamos progredindo e vamos, nesse progresso, fazendo o nosso desenvolvimento do senso moral, que existe para todos nós, é um princípio para todos. Mas, quanto mais avançamos, mais a nossa conduta se torna cada vez melhor. Nesse livro, Almas em Desfile, na lição 16, do Hilário Silva, tem uma lição que chama Não Perdoar. É uma história passada com o Dr. Bezerra de Menezes na casa do Quintino Bocaiúva. O Quintino Bocaiúva era dono do jornal de maior, né, circulação do país. Então, e era um grande republicano. Então, ele almoçava lá, mas o Bezerra já era devotado à doutrina espírita nessa época. E o assunto era espiritismo, pelo qual o Quintino Bocaiúva passou a se interessar. Eles eram muito amigos. E no meio da conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa. Fala assim com o Quintino: doutor, o rapaz do acidente está aí com o policial. Quintino, que fora, um dia antes, surpreendido no gabinete por um tiro de raspão, por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado. E com o servidor que fizera o disparo. Manda-o entrar, diz Quintino. Doutor, pede o rapaz, por favor, eu suplico, isso em lágrima, perdoe o meu erro, sou pai de 2 filhos, tenha piedade de mim, não tinha qualquer má intenção, se o senhor me processar, que será de mim? Que será dos meus filhos? Mas a sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro. Vou daqui, não incomodarei mais o senhor. Quintino Bocaiúva, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum, mesmo que o seu ato tenha sido mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal com aquela história, e vendo ele assim tão encolerizado, ele disse: Bezerra, eu não perdoo. Definitivamente, Bezerra, eu não perdoo. Chamado nominalmente a questão, Bezerra exclamou para o Quintino: ah, Quintino, você não perdoa? E sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou muito irritado: não perdoo, não. E você acha que eu estou fora do meu direito? Doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre.
Aquilo entrou no Quintino Bocaiúva assim como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor e disse ao policial: solte o homem, o caso está liquidado. E para o moço, que mostrava profundo agradecimento, disse: volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa. Então, por essas modificações nossas, nós vamos, então, também transformando a nossa sociedade. Tudo o que nós fizermos em benefício dos nossos irmãos vai frutificar numa sociedade, numa humanidade com mais amor, com mais compreensão. Então, quanto mais desenvolvermos amor, e o Evangelho é o exemplo maior disso, quanto mais nós desenvolvermos este amor, estudarmos o Evangelho, percebermos, refletirmos todas as questões dele colocadas, os ensinos de Jesus, quanto mais fizermos isso, mais amor espalharemos para todos em humanidade e mais amor teremos na nossa sociedade. Então, o Emmanuel tem uma lição do livro Vinha de Luz, a lição 5. Ele diz assim: quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Que é isso que nós, com o conhecimento da doutrina e vivenciando esses conhecimentos, que o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho que retorna para nós, com a amplitude que ele tem e com os esclarecimentos que Jesus não pôde nos passar pelo nosso primitivismo da época. Hoje nós já avançamos esses 2000 anos e já compreendemos. Então, nós temos a felicidade de, banhados por essa doutrina, compreendermos melhor a nossa condição e o que nós podemos fazer para melhorar a condição dos nossos irmãos em humanidade, desenvolvendo todos os sentimentos. E como nos lembra, um grande pensador, o sentimento que mais nos faz caminhar, que mais acelera o nosso progresso nessa estrada que nós estamos trilhando, é a humildade, que é justamente o contrário do orgulho. É a capacidade que nós vamos desenvolvendo de sentirmos igual ao outro, de compreendermos o Pai Nosso, aqui essa prece ensinada por Jesus, nivelarmos, somos todos irmãos e todos nós devemos ajudar uns aos outros. Então, só para encerrar, vamos falar a poesia Flores Silvestres. Nós vamos ler e encerrando. Flores silvestres, já viste, filho, a floresta, varrida pelas tormentas? Partem-se troncos anosos, caem copas opulentas. 1000 árvores grandiosas pedaçam-se nos ares. Tombam gigantes da selva, venerando os seculares. Mas as florzinhas silvestres são apenas baloiçadas, continuando graciosas a tapetar as estradas. Zune o vento, geme a selva, não sabe a pequena flor que, perfumando o caminho, compõe um hino de amor. Flores silvestres, imaginem dos bons e dos pequeninos que sobre o mundo derrama as graças dos dons divinos. Na selva da vida humana caem grandes poderosos, arcas repletas de ouro e frontes ébrias de gozos. Mas os humildes da terra, dentro da fé que os conduz, não caem. São refletores
da bondade de Jesus. Flores silvestres da vida não sabem se há tempestades de ambições e se há no mundo leis de ódio e iniquidade. Nos dias mais tormentosos, ser filho como essa flor, chore o homem, grite o mundo, palmilhe a estrada do amor. Então é essa estrada que nos conduzirá a justamente aquilo que nós necessitamos, que é implantar o amor em todas as ocasiões, em todos os instantes, em todo lugar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.